Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o tarô, né? Sobre as cartas, o método divinatório conhecido como tarô, as cartas de tarô. Eu já falei sobre métodos divinatórios em geral, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para o meu livro Crie Seu Próprio Método Divinatório, no qual eu falei sobre vários métodos divinatórios, entre eles o tarô. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O tarô. Sobre o tarô, não se sabe ao certo qual a origem da palavra tarô ou qual a origem do método, né, de usar cartas com desenhos específicos como método divinatório. Existem várias teorias, várias especulações, mas nada em definitivo. Geralmente, cada grupo esotérico cria seu próprio design de tarô, seu estilo de tarô, ou então algum ocultista, cada ocultista cria seu próprio design de tarô. Então existem infinitos estilos diferentes de tarô e relacionados ou a grupos esotéricos ou a ocultistas. Então existem vários e vários. Certamente os mais conhecidos são um deles, o tarô conhecido como tarô Rider-Waite, que foi feito pelo ocultista Arthur Edward White, membro da Golden Dawn, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, em parceria com Pamela Colman Smith. Esse tarô ele é conhecido como tarô Rider-Waite. Ele tem um estilo de ilustração muito bonito, lembra muito o estilo conhecido como Art Nouveau, da França no começo do século XX, né? Lembra muito esse estilo de ilustração, Art Nouveau, o tarô Rider-Waite. O outro tarô conhecido também, o ocultista Aleister Crowley, ele também fez um que ele chamou de tarô de Thoth, que tem uma estética do Egito Antigo, né? Esse pessoal que era afiliado, que passou pela Golden Dawn, é muito influenciado por essa estética do Antigo Egito, porque eles consideravam que todo o conhecimento esotérico deles veio originalmente do Antigo Egito, né? Por isso eles são muito apegados a essa estética. Talvez um dos mais famosos, né? O tarô de Marsella, que foi chamado assim em referência à cidade de Marsella, na França. Esse tarô, esse estilo, teria surgido em meados da Idade Média, por aí. Sobre o Egito Antigo, relação do tarô com o Egito Antigo, muitos ocultistas do passado, principalmente do século XIX, final do século XIX, início do século XX, costumavam relacionar a origem do tarô ao assim chamado livro de Thoth, né? Um livro de conhecimentos do Antigo Egito. Essa teoria ela aparece aqui, né? Os Livros Malditos, do autor Jacques Bergier. Jacques Bergier, conhecido pelo O Despertar dos Mágicos, o livro de referência no assim chamado realismo fantástico, né? Que aborda muitos temas paranormais. Nesse livro aqui, a tese principal desse livro aqui, Os Livros Malditos, é que teria uma sociedade secreta que suprimiria certos conhecimentos que seriam perigosos demais se fossem divulgados. Então esses livros que são perseguidos por essa sociedade secreta são os livros malditos, né? Essa é a tese central desse livro. Em uma parte ele relaciona o tarô ao livro de Thoth. Olha só esse trecho. Uma lenda estranha começou a circular desde o século XV. Segundo ela, a sociedade secreta que possuía o livro de Thoth
vulgarizou um resumo dele, uma espécie de fichário acessível a todos. Esse fichário não é outro senão o famoso jogo de cartas. Ele contém ensinos perfeitamente conservados sobre os assuntos mais interessantes. Esse livro do Antigo Egito é o jogo de cartas. Nós o temos nas cartas do baralho. É uma teoria antiga, né, que diz que o famoso livro de Thoth teria sido resumido no tarô de Marcélia, né, ou nos tarôs que existem por aí nos dias de hoje. O tarô de Marcélia, ele é composto de 78 cartas, que são os 22 chamados arcanos maiores, que são os principalmente usados para divinação, e 56 arcanos menores, que são aqueles divididos em 4 naipes, que o pessoal usa para jogar, né, só para divertimento. Apesar que muitos ocultistas e muitos que trabalham com métodos oraculares também usam os arcanos menores em conjunto com os arcanos maiores para fazer a interpretação da leitura. Então, sobre o meu tarô que eu tenho, é esse daqui. É o tarô de Marcélia, dessa editora aqui, editora Mandala Esotérica. Esse é o livretinho dele. O estilo que eu mais gosto é o tarô de Marcélia, né? Eu vou mostrar como é que eu faço para usar o método que eu uso para fazer a leitura, né, desse tarô. Recomenda-se que mantenha, quem vai trabalhar com esse método oracular, mantenha as cartas do tarô numa caixa ou então num tecido, né, fechado. E eu vou mostrar como é que é o método que eu uso para fazer a leitura, né? Nesse método que eu uso geralmente é assim: eu coloco 3 cartas cortadas aqui ao acaso, depois eu faço a leitura. Essa carta aqui da esquerda relaciona. A primeira eu faço a pergunta, né, a demanda. Essa carta aqui da esquerda é relacionada ao passado dessa demanda que eu estou perguntando. A carta do meio ela diz respeito ao presente, e a carta da direita ela diz respeito ao futuro, né? É um método bem simples. E no meu caso, como eu faço, eu também jogo uma quarta carta, que ela é a mais importante no meu método de leitura. Ela é a mais significativa. Eu jogo a quarta carta, que é a mais significativa. E por último, para complementar, eu pego o baralho e eu viro a carta que está com a face para baixo, para complementar a leitura. Esse é o método que eu uso geralmente para mim mesmo, quando eu faço uma consulta. As 3 cartas aqui, uma relacionada ao passado, ao presente, ao futuro, da demanda que eu estou perguntando. A quarta carta, que é a mais importante, a mais fatalista, né? A mais direta sobre a demanda que eu estou perguntando. E a quinta carta é a que está com a face para baixo. Eu viro ela, que eu uso para complementar a minha leitura. Esse é o método que eu uso. Como eu disse, não existem regras, né? Cada consulente usa um método diferente. Aqui nesse livretinho aqui tem algumas indicações muito interessantes, né?
de métodos. Aqui o método tradicional com as 3 cartas, uma para o passado, presente e futuro. Esse método aqui é muito interessante. Estrela mágica, ele coloca 5 cartas, cada uma para uma área diferente da vida, né? Plano financeiro, plano profissional, plano afetivo, plano social, futuro geral. É um método muito interessante, né? 5 cartas, cada uma relacionada a uma demanda, uma área específica que o consulente deseja averiguar, né? Tem métodos mais variados, em conjunto com os arcanos menores também. Enfim, é infinito, né? Cada um define a sua própria maneira. É importante ressaltar que esse não é um método que define o futuro, né? Ele é um método que indica o melhor caminho a ser tomado, né? Ele é um método de aconselhamento. Em última análise, né, ele pode ser também considerado um método que ele vai criar uma espécie de ele vai induzir uma espécie de programação. A pessoa que está fazendo a consulta, ela é induzida a uma espécie de programação, e essa programação ela pode vir a se manifestar ou não, porque ela está sendo feita de maneira subjetiva, né, no plano inconsciente da pessoa. É também uma maneira de interpretar, né, o modo como se joga as cartas do tarô. É uma maneira de autoconhecimento, né, uma espécie de guia de autoconhecimento para ajudar com uma indicação de melhores escolhas a se fazer. Essa é a atitude mais correta, né? Nada muito fatalista, nada como destino pré-determinado. A atitude a ser tomada em relação ao tarô é uma espécie de conselho, né? Uma indicação de um caminho a ser tomado, ou, em última análise, é uma espécie de programação. Ele está indicando imagens com mensagens que podem, o inconsciente pode assimilar essas mensagens e pode manifestar futuramente, por conta própria, né? Isso era o vídeo de hoje que eu queria falar sobre o tarô. Muita gente tem interesse no tarô como método oracular, ou como se ele ocultasse algum outro símbolo específico, alguns outros conhecimentos específicos, né? A gente sabe que esse estilo, o tarô de Marsella, ele tem muitas informações esotéricas que estão codificadas nele. 22 cartas, os arcanos maiores, referência às 22 letras do alfabeto hebraico, de grande importância na Cabala. Tem referências à astrologia, tem referências aos 12 signos, tem algumas referências à alquimia também. Esse tarô, ele é um tarô que ele, com certeza, ele foi elaborado por um grupo esotérico que quis codificar esses conhecimentos nessas cartas. E é o estilo, é o design que eu mais gosto, que eu uso sempre. Mas existem infinitos meios. No meu livro eu coloquei 18 cartas que eu mesmo criei. Ali não tem nada codificado, elas são uma espécie de guia mesmo. Existem infinitos estilos de tarô e infinitas maneiras de interpretá-lo. Esse vídeo era só isso mesmo, para falar um pouco sobre o tarô, o meio que eu uso para fazer a leitura
Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal. Valeu!